Bom, boa tarde a todos e todas. Hoje a gente vai ter a apresentação de 2 seminários. Um bonde chamado Desejo, que vai ser do Tennessee Williams, vai ser apresentado pela Camila e pela Tarine. E Ó Abre Alas, da Maria Adelaide Amaral, que vai ser apresentada a peça, né, pelo Paulo, tá bom? Então, Camila e Tarine, quando vocês quiserem. Então, boa tarde. Eu e a Camila vamos apresentar uma análise de um bonde chamado Desejo, do Tennessee Williams. E a gente vai começar, né? Eu, no caso, começarei falando sobre um pouco do contexto histórico da época de produção dessa peça, né? E de encenação também dela. E aí, em seguida, a gente vai falar um pouco também sobre alguns aspectos da peça. Também teremos uma análise mais detalhada dos personagens e a gente vai finalizar comparando com o filme de 1951. Então, para começar, eu vou falar um pouquinho sobre como era a cena do teatro estadunidense no pós-Segunda Guerra, né? A gente está falando do século XX e a Segunda Guerra acabou em 45, então, ainda que a gente tivesse um povo muito marcado, né, pelas feridas dessa guerra, o país teve um boom econômico, né? Então viveu um período de muita prosperidade econômica depois do fim do conflito. E a gente teve um domínio da cultura de massa, porque era interessante para a época, né, para os poderosos da época, enfim, que todas as formas de mídia fossem abordadas, porque havia um objetivo muito grande de alcançar um grande público por meio desses veículos, né? Cinema, rádio, TV. E o teatro também foi obrigado a se reinventar nesses moldes e passou a ser visto também como um empreendimento. Então, houve muito avanço do show business e o surgimento de muitos espetáculos musicais na Broadway. Mas, por outro lado, tinha uma cena dos artistas off-Broadway e independentes, e eles também contribuíram muito de forma vanguardista, ou seja, rompendo, né, muitos paradigmas, enfim, e também foram muito influenciados pelo Ibsen, um norueguês, e pelo Eugene O'Neill, um americano que foi pioneiro no drama moderno no país. O Eugene O'Neill, ele é responsável por elevar esse teatro, né, que até então era muito focado nos melodramas e nesses grandes musicais e em farsas, e ele captou a tragédia grega ao cotidiano, né? Isso a gente está falando dos anos 20, mas aí ele serviu muito como inspiração para os dramaturgos que viriam em seguida. E essa projeção internacional, porque o teatro estadunidense passou a ganhar muito prestígio nessa época, tanto que os 10 anos que vêm posteriormente à guerra são conhecidos como uma era de ouro para o teatro estadunidense, e esse prestígio internacional se deveu muito ao Henry Miller e ao Tennessee Williams, que é o nosso objeto aqui de estudo, justamente porque eles tinham um aspecto mais sério, como vai dizer a Margot Berthold. Eles trouxeram essa seriedade, né, que já vinha do O'Neill, mas eles consolidaram muito isso para Broadway. Então, o Henry Miller tratava muito de questões sociais e políticas, e o Tennessee, ainda que tratasse dessas questões sociais, ele trazia muito questões existenciais e dramas humanos. Entrando aqui um pouquinho na vida do Tennessee, ele nasceu em 1911 e faleceu em 83. E ele foi dramaturgo, e contista e poeta também. E ele adotou esse nome em homenagem ao estado de nascimento do avô. E a dramaturgia dele contribuiu, né, como eu já estava falando, para essa modernização do teatro estadunidense e mundial também, acabou influenciando no mundo todo. Ele vai abordar muito o sul dos Estados Unidos e vai focar em personagens que não encontram seu lugar nessa sociedade capitalista, que são marginalizados. Então ele acaba dando voz para essas pessoas. Ele projeta muito das suas vivências pessoais na sua escrita. Então ele teve uma família conturbada, digamos, um pai que se assemelha muito ao Stanley Kowalski, que a gente vai abordar aqui, que era alcoolista e que era muito
muito severo também. E aí ele venceu muitos prêmios durante a carreira literária dele, na dramaturgia, como 2 Pulitzer, que é um prêmio muito bem conceituado, e ele ganhou por Um Bonde Chamado Desejo, e também por Gata em Teto de Zinco Quente. Então, falando sobre a peça, ela foi montada pela primeira vez em 47, na Broadway. Então, quando a peça estreou, o Tennessee já tinha ganhado bastante prestígio, né? Por isso que ele acabou estreando na Broadway, com direção de Elia Kazan, que também é o diretor da adaptação, de 51. E o filme, inclusive, recebeu 4 prêmios Oscar, incluindo melhor atriz coadjuvante e melhor ator coadjuvante. E nessa primeira montagem da peça, a gente tinha o Marlon Brando e a Kim Hunter, que também estão no filme, e a Jessica Tandy era a Blanche, mas ela não participou da adaptação para o cinema. Então, a gente tem um texto que vai representar uma sociedade decadente por meio da figura da Blanche, que ela é justamente uma herdeira da aristocracia sulista, que não existe mais, e ela vai viver na casa da irmã, a Estela, porque ela não tem mais onde morar. Elas perderam a propriedade que elas tinham, né? São de uma família abastada e perderam a propriedade. E ela é quem vai pegar esse bonde chamado Desejo, porque Desejo é uma parte de New Orleans, que é onde se passa a ação da peça, e também tem um significado simbólico na peça. E a Blanche, ela tem modos muito refinados, né, advindos dessa origem privilegiada, que vão entrar em conflito com a rudeza do cunhado Stanley Kowalski. E a tensão dos dois é crescente durante a trama. O antagonismo deles é o que rege a peça. Então, aqui, antes eu tinha colocado uma foto dos atores em cena na peça, e agora tem uma foto dos atores principais no filme. E o cenário dessa peça, ele é composto por 2 cômodos do apartamento do Stanley e da Stella. E a gente, lendo a peça, vê muito que esse cômodo pequeno e o calor que faz na cidade contribuem para a criação de uma atmosfera muito carregada, que, aliada à tensão entre os protagonistas, vai deixando tudo insustentável. E a gente tem elementos, né, como as lanternas de papel que a Blanche usa para diminuir a luz no quarto dela, que representam não só a fragilidade da personagem, mas também a dificuldade dela encarar a realidade. E também são uma forma dela esconder a aparência, porque ela não quer que vejam a idade que ela realmente tem. E da mesma forma, os modos do Stanley, como jogar um pedaço de carne para a Stella assim que ele entra em cena, revelam o seu comportamento bruto, animalesco. Então, o Arthur Miller, né, falando sobre a obra do Tennessee, diz que, com Um Bonde Chamado Desejo, inaugura-se um tipo de texto que coloca a linguagem a serviço das personagens e não a serviço da trama. E ele também vai descrever a obra como um grito de dor. Então, uma das características do Tennessee em aspectos formais é que as rubricas, né? Rubricas são como se fossem as indicações de intenções para os atores, que explicam onde eles estão, com qual intenção eles vão falar, enfim. As rubricas do Tennessee são muito poéticas e elas enriquecem o texto literário, por mais que elas dificilmente poderiam ser transpostas para um espetáculo. E aí eu separei um trecho aqui da cena 1. O que se vê ao redor do prédio branco e pouco iluminado é de um azul suave, muito suave, quase um azul turquesa, o que empresta à cena uma espécie de lirismo e atenua com graciosidade a atmosfera de decadência. Pode-se quase sentir o bafo morno do rio de águas marrons, que passa atrás dos armazéns das margens, estes com seus leves aromas de banana e café. Então, dificilmente isso pode ser transposto para quem está assistindo, mas o Tennessee coloca todos esses aspectos literários na obra escrita, né? E por conta de abordar esses temas que ele aborda mais trágicos, enfim, e além do esforço que ele faz para representar a realidade através de elementos cênicos
e recursos teatrais diferentes, a peça dele e a obra dele também é considerada expressionista. Até porque o expressionismo tem essa característica de tratar desses temas sombrios e trágicos. Mas o próprio Tennessee definiu o trabalho dele como teatro plástico. Ou seja, ele não é realista, é metafórico, e os objetos, músicas de fundo, enfim, os recursos, né, do teatro, como os figurinos, adereços, o espaço, para criar uma experiência para o público que sugere verdades poéticas. Então, não é aquele realismo de antes, aquele teatro realista no sentido de que quer ficar igualzinho à realidade, digamos. É através de vários recursos, como as metáforas, por exemplo, ele cria uma verdade poética. Então, não é a realidade em si, mas tem um aspecto simbólico muito grande. E também, através do relacionamento entre a Stella e o Stanley, ele tocou num grande tabu da sociedade, que é o desejo sexual feminino. Não se acreditava e não se queria acreditar, na verdade, que as mulheres também desejassem os homens. E ele colocou isso na sua peça, no relacionamento do casal. E ele também abordou a homossexualidade, ele era homossexual, o Tennessee, e ele vai tratar disso no jovem marido da Blanche, que comete suicídio depois que ela o flagra com outro homem, e diz ter nojo dele, enfim, ele acaba se matando. E a gente tem um forte conflito social e de gênero também entre a Blanche e o Stanley, além da disputa que eles travam pelo afeto da Stella. Agora eu vou falar sobre os personagens principais, né? Que é a Blanche, a Stella, o Stanley e o Mitch também. Tem os outros personagens, mas são mais secundários. A Blanche, ela é a protagonista da peça e ela é a professora de inglês. E ela é uma mulher já quase nos 30 anos, que ela tem um medo muito grande de envelhecer. Ela fala bastante disso, ela fala bastante de como ela era bonita antigamente, de como os homens desejavam ela. Ela até chega a falar que ela é mais nova que a Stella, mas não é, a Stella é a irmã mais nova dela, na verdade. Ela é viúva de um marido homossexual, né, como a Tarine falou, e ela é sedutora de rapazes. No começo da peça, ela fala que ela chegou em Nova Orleans porque foi afastada por conta do nervosismo dela, por conta de ter perdido os familiares, por conta de ter perdido a casa, e ela fala que o diretor da escola afastou dela, mas é uma mentira. Ela foi afastada porque ela se envolveu com um aluno e o pai do aluno descobriu e contou para o diretor da escola, e aí ela foi expulsa. Ela fica sem ter para onde ir, vai para aquele Hotel Flamingos, né? Se eu não me engano é o nome do Hotel Flamingos ou Flamingo, fica nesse hotel, e aí ela passa a se prostituir nesse hotel. Antes disso, ela já se prostituía na casa dela, depois que os pais morreram, que a outra irmã dela morreu, ela passava, já se prostituía, mas ela ficou sem ter para onde ir, foi para esse hotel, passou a se prostituir por lá. Ficou sem. Acabaram expulsando ela do hotel também, né? Porque ela passava dos limites, assim, ela já bebia muito, ela já se prostituía muito, e aí ela foi expulsa e foi para a casa da irmã dela. A partir disso, ela mente mais ainda, ela inventa outras mentiras, a partir do decorrer da peça, ela vai mentindo mais, ela mente pro Mitch, que ela é a irmã mais nova, ela mente das roupas dela, ela mente sobre os amigos dela, ela fala que tem amigos ricos e tudo mais. A Blanche, ela é considerada uma trágica heroína moderna, ela não se encaixa numa heroína clássica, porque os erros dela, as atitudes delas faz com que ela passe por tudo isso, que ela sofra, que ela fique sem ter para onde ir. Não é outra pessoa que faz ela sofrer ou perder tudo, foi tudo culpa dela, todos os erros dela. No herói clássico não, tem os deuses, né? Os deuses que fazem com que a pessoa erre ou alguma coisa assim, tipo, faz com que a pessoa sofra alguma coisa, mas no caso da Blanche é ela mesma que faz com que ela sofra. Pode pular, Tari.
Agora a Stella, que é a irmã mais nova da Blunt, ela tem 25 anos e ela deixou a vida dela lá em Belly River, onde ela vivia com os pais e com a Blunt, para se casar com Stanley, porque ela é perdidamente apaixonada. Ela conheceu ele quando ele ainda era soldado, ele era engenheiro militar, se eu não me engano. Ela conheceu ele enquanto ele usava uniforme. Tem uma cena que é quando a Blunt chega e vê a foto dele e fala que você se apaixonou pelo uniforme dele. Ela fala meio assim. Ela fala, não me apaixonei por isso, mas na verdade é por isso, porque ela é doida por ele, assim, a Stella. Ela fica cega, ela não vê nada em volta, ela não vê nada que acontece por conta do amor que ela sente pelo Stanley. Como a Tarine já falou, ele é um cara grosso, ele é um cara ele maltrata ela, maltrata a irmã, maltrata todo mundo, bebe, então ela não vê nada disso porque ela é apaixonada por ele. No início da peça, a gente descobre que ela tá grávida, né, do primeiro filho, e, como eu disse, o casamento deles é baseado nisso, na paixão que eles sentem pelo outro. Na paixão que ela tem por ele, né, no desejo que ela sente por ele. Ela anula todo o resto que acontece pelo Stanley, por ele já seduz ela, já mexe com a cabeça dela, só de tocar nela, só de falar com ela já esquece de tudo, ela já perdoa, tanto que tem uma cena que ele bate nela e só dele chamar ela já volta correndo, ela esquece de tudo. Pode pular, Tari. E sobre o Stanley, como eu já falei, ele é um trabalhador braçal, ele é de origem polonesa, mas ele quer ser considerado um americano, né? Ele fala isso várias vezes para Blunt. Ele emana esse magnetismo sexual tanto pela Stella quanto pela Blunt. As duas sentem atração por ele. Ele agride a esposa, né? O tempo todo, agride fisicamente, emocionalmente, mas a Stella sempre perdoa ele e tenta justificar o comportamento dele. Por conta dela ter saído da casa dela, né, para poder viver com ele, é o único lugar que ela tem, mesmo eles sendo pobres e tal, e porque ela também ama muito ele. Tem isso. Ele é antagonista da Blunt porque ele tem um discurso mais realista. Os discursos dele são bem curtos, ele fala bem pouco, assim, é diferente do que a Blunt fala. A Blunt está sempre falando poesia e conversando mais, se expressando mais. Não, ele é curto e grosso, ele já fala de uma vez e já fala a realidade, que é totalmente o contrário da Blunt. Ela fala palavras bonitas e tudo mais, mas não, ele fala da realidade, ele fala de dinheiro, ele fala da casa, ele fala de conviver ali com elas, né? E ele vê a Blunt como uma ameaça ao casamento dele com a Stella assim que ela chega. Ele já vê que vai ser um problema e tenta se livrar dela, né? Pode pular, Tari. Minha cachorra tá latindo aqui, peraí. Agora o Mitch. O Mitch, ele é o melhor amigo do Stanley e ele é o cavaleiro visitante, como a Blunt fala. Ela chama ele de cavaleiro visitante. Ele vive com a mãe e ele demonstra ser muito cuidadoso. Ele demonstra o tempo todo ser muito cuidadoso, as pessoas elogiam ele o tempo todo, falam que ele é cavalheiro, que ele cuida da mãe, que ele só vive pela mãe e tal. E ele é diferente dos homens que convivem com o Stanley. Nas cenas de jogo, nas cenas de boliche, eles estão sempre brigando e o Mitch não tá. O Mitch tá tentando apaziguar. Ele até deixa de beber, de jogar pôquer numa cena com os rapazes para poder conversar com a Blunt, para poder ser educado com ela, defende ela várias vezes. Mas a partir do momento que ele descobre o passado dela, como eu vou dizer, essa sensibilidade dele acaba. Tipo, ele é sensível para uma coisa, mas quando ele descobre do passado dela, ele não perdoa. Tipo, ele fala, eu entendo, mas não, você não é uma mulher correta para casar comigo, mas a gente pode ficar junto, mas a gente não vai casar, porque você fez isso, isso e isso. Então, tipo, tudo bem, a gente fica junto, mas você não posso te apresentar para minha mãe, ele fala assim, né? E aí ela não quer, ela não aceita isso, porque ele é como se fosse uma chance dela sair daquela vida. Ela casando com ele, a vida dela iria mudar, ela iria ter um marido, ela iria ter um lugar para ficar melhor do que onde ela está, né? Só que ele
ele fala para ela que não é bem assim. Pode pular, Tari. A parte que a Blunt é revelada é quando o Stanley descobre o passado dela, né? Tem aquela cena que ele fala várias vezes que ele tem conhecidos na cidade, ele tem conhecidos que vai investigar a vida dela, e aí ele vai atrás de qualquer jeito para poder saber o que realmente ela fez, como ela perdeu a casa, o que ela fazia, como que ela foi parar ali, porque ele quer tirar ela de lá de qualquer forma, ele vai tentar tirar ela de lá de qualquer forma. E aí ele descobre isso e conta tudo pro Mitch, que é quando ele faz isso com ela, né? Quando ele fala que não vai mais casar com ela porque ela não vale nada. E aí ela vê que ela não vai sair daquilo mais. E aí que ela se entrega mais ainda à bebida, né? Porque ela é alcoólatra também. E aí ela fica mais perdida ainda por conta disso, que todo mundo descobriu e ela fala uma coisa e faz outra, né? Por conta das mentiras, só que o Stanley vai estar afirmando o que ele descobriu o tempo todo. Nessa cena, na cena 9, que é quando o Mitch está conversando com ela sobre ter descoberto que o passado dela, ela fala uma frase muito importante que descreve bem o personagem dela. Ela fala assim: eu não quero realismo, eu quero magia. Daí o Mitch ri dela. Aí ela fala: sim, sim, magia. Tento dar isso às pessoas. Fantasio as coisas para elas. Eu não digo a verdade, eu digo que deveria ser a verdade. E se isso é pecado, então que eu seja condenada ao inferno por isso. Não acenda a luz, ela grita para ele, que é o que a Tari falou, que ela tenta esconder tudo, apagando a luz, vivendo mais no escuro, assim, que ela não quer ver a realidade de verdade, né? Pode pular, Tari. Então a gente chega ao desfecho da peça, já desgastado pelo fato de que o Mitch não quer mais casar com ela e também por tudo que ela já passou, o emocional da Blanche sofre mais... sofre o último baque, o baque final, vamos dizer, e ela chega a passar por um processo de desintegração mental mesmo, porque após uma nova briga com Stanley, ele a estupra. E então, na cena final, um médico é recebido na casa dos Kowalski para levar a Blanche a um manicômio, e a gente descobre que ela contou para a Stella que o cunhado a estuprou, mas que a Stella preferiu acreditar que a história fazia parte desse processo de loucura pelo qual a Blanche está passando, e então seguir com Stanley e seguir com o filho recém-nascido. E na cena 11, né, que é a parte final da peça, a Stella vai dizer: eu não podia acreditar na história dela e continuar vivendo com Stanley. Então ela prefere não acreditar. E aí a gente percebe que ela não é a única, a Blanche, não é a única a viver de ilusões. A Stella também está se enganando. E a Blanche, então, oferece o braço ao médico e diz a frase mais emblemática da peça. Blanche, agarrando-se com força no braço do médico. Seja você quem for, eu sempre dependi da bondade de estranhos. E ela se deixa levar por ele, acreditando que, na verdade, ela vai dar continuidade às suas fantasias, ao que ela tinha imaginado. Ela até diz que ela até sente o cheiro do mar no final da peça, porque é como se ela fosse ser levada pelo admirador dela. Eles, até a Stella e a Eunice, que é a vizinha, para poder tornar essa levada da Blanche para o manicômio mais fácil, dizem realmente seu admirador está vindo te buscar, e é o médico. Ela não reconhece, obviamente, o médico, mas aí ela se conforma, digamos assim, ela se deixa levar e abandona de vez a razão, porque realmente ela sempre dependeu da bondade de estranhos. Agora eu vou falar sobre as diferenças, né, entre a peça e o filme. Eu peguei algumas diferenças, né, não todas, eu peguei algumas mais importantes. Na peça tem mais detalhes quanto ao marido da Blanche que morreu. Na peça tem um diálogo maior, ela explica o que aconteceu melhor, ela explica a cena que ela pegou ele com outro cara, que era um cara mais velho, que eles conheciam, era um amigo deles, e no filme não, no filme ela não fala que ele era homossexual, ela só fala que ele tinha um segredo, e ela acabou falando para ele que sabia desse segredo e aconteceu tudo. É bem mais rápido, assim, ela falando sobre isso. Ela fala sobre isso conversando com o Mitch.
né? Quando eles saem lá e aí ela conta o que aconteceu. Na cena do estupro, no espetáculo é mais explícito. O Stanley ele joga ela na cama e a gente ouve os barulhos, né? Se ouve os barulhos do estupro acontecendo. Já no filme eles discutem e a cena corta para ele quebrando o espelho, né? Depois que ela quebra a garrafa ameaçando ele, quebrando o espelho, o reflexo dos dois no espelho quebrado. É só isso que acontece, não mostra tudo, né? Porque Hollywood também tentava ocultar essas partes, né? Tanto a parte do homossexualismo quanto essas cenas mais violentas, assim. Até porque os dois eles eram bem famosos, né? A Vivienne e o Marlon Brando na época tinham essa censura também, né, no cinema, não, eles evitavam falar muito sobre isso, mesmo o Tennessee falando abertamente sobre isso nas peças dele. No final do filme dá a entender, eu tinha até comentado com a Tari, que a Stella não vai perdoar ele, ela olha para o bebê e fala que isso não vai se repetir mais, eu não vou correr para ele, ela fala alguma coisa assim. Dá a entender que ela não vai mais voltar para ele, ela sobe as escadas e você entende que ela vai ficar por lá, com a vizinha dela. Já não, mas não é a verdade. Na peça, a história termina com Stanley acalmando ela, falando com ela de uma forma bem sensual, ele se ajoelha perto dela, e enquanto ele faz isso, ele passa os dedos assim na blusa dela e já conquistou ela já, né? Então ela já vai voltar, não importa o que aconteceu, ela apanhou, a irmã dela foi pro manicômio, mas ela volta com ele. Pensando de um lado ou de outro, ela iria se dar mal, a mulher, né, no caso, ela não iria ficar bem. De um lado, se ela não voltasse para ele, ela iria passar dificuldades, ela não iria conseguir trabalhar, ela tinha um bebê recém-nascido. Por outro, ela voltando com ele, ela mesmo amando ele, ela vai continuar apanhando, ela vai continuar sofrendo, mas ela vai ter onde ficar com o filho dela. Então tem essa questão também na peça que é bem forte. A mulher ela acaba sofrendo de um jeito ou de outro. A Blanche sofria para tentar sobreviver e ela acabou sofrendo indo para o manicômio. Então não tem saída, assim, né, no caso, para as mulheres na peça. E aí a peça acaba, né, com a Stella chorando, ela estava chorando, mas ela para de chorar e toca uma música, as cortinas se fecham e todo mundo volta a jogar poker normalmente. Tipo, foi isso que aconteceu e a vida seguiu para os homens, né, para as mulheres não. As duas acabam sofrendo de qualquer forma. E é isso, essas diferenças que a gente colocou da peça e do filme. Como a gente discutindo sobre a peça, a gente falou muito sobre o fato de que a Blanche vivia contando mentiras, mas no momento que ela conta uma verdade difícil demais, ninguém quer acreditar. E ela que acaba recebendo uma condenação no fim da peça, todo o resto volta a seguir o seu curso normal, assim, de como era antes. A Stella também mente para ela o tempo todo. Ela mente que tá tudo bem, que não, ele é assim mesmo, vai dar tudo certo, você vai ficar bem, e acaba que ela se engana, né? Ela não quer acreditar no que ele fez com a irmã dela. Ela não quer acreditar que ela é maltratada só por amar ele muito, entendeu? Eles mentem o tempo todo, mas a mais culpada é a Blanche porque ela mente de uma forma mais poética, mais bonita, que é fora da realidade deles, assim, né? Então, ela é a que sai mais de errada, né? Então, e queria falar também que óbvio que Hollywood sempre tentava amenizar as coisas, mas havia uma pressão da censura, né? O Tennessee ele era muito perseguido, assim como Henry Miller, pela censura, que eles tinham um viés de esquerda e tudo mais. E o filme acaba tendo um final mais moralizante, assim. Então, o Stanley tem que ser punido, quando a gente sabe que é mais realista que ele não seja, na verdade, né? Considerando a época, considerando o modo como as mulheres eram tratadas e qual era o papel designado para elas na sociedade. E falando também um pouquinho sobre a importância da música no espetáculo, que são muitas coisas para se dizer sobre essa peça, então a gente tentou
deixar mais resumido e tal, mas agora eu lembrei aqui sobre a questão da música, que enquanto a Blanche está no baile com o marido, pouco antes dele se matar, ela escuta uma polca varsoviana, e essa música vai tocando na cabeça dela no decorrer da peça, principalmente nos momentos quando esse passado ela é obrigada a se confrontar com essa realidade desse passado tão triste, tão sombrio. Então, essa peça vai tocando, né, ali no espetáculo, como se estivesse tocando na cabeça dela, e a gente percebe todas essas nuances, todas esses recursos estéticos que o Tennessee utilizava. Então, apesar de ter um texto muito uma linguagem muito do cotidiano, ele unia com esse rigor estético. E isso é o que tornou ele um dramaturgo tão popular e também reverenciado pela crítica. A gente pode passar o vídeo. Acho que posso tentar passar o vídeo, professor? Sim, pode tentar passar. Ok, é um trechinho do filme de quando eles se conhecem. Vamos ver se a tecnologia vai me ajudar nesse momento. Eu vou desligar a minha câmera para não dar interferência. I made that spaghetti dish and I ate it myself. Oh, now, honey, I told you and phoned you we were playing Jack Spear. What's so funny? You never phoned me once. I told you at breakfast. I phoned you at lunch. Never mind. Why don't you just get yourself... Well, what do you want? In the newspaper? I'm sick and tired of chasing. You must be Stanley. I'm Blanche. Oh, you're still sister? Yes. Oh, hi. Yeah, where's the woman? In the bathroom. Oh. Well, where you from, Blanche? I live in Oriel. Oriel, huh? Oh, yeah, that's right, Oriel. That's not my territory. Man, look, it goes fast in the hot weather. You want a shot? No, I rarely touch it. Well, there's some people that rarely touch it, but it touches them often. Hey, you mind if I make myself comfortable? My shirt is sticking. Please do. Be comfortable. That's my motto where I come from. It's mine too. It's hard to stay looking fresh in hot weather when I haven't washed or eaten powder. Here you are. Well, you know, you gotta be careful. You're sitting around a damn thing gets you cold. Especially when you've been exercising hard like Bull is. Well, you're the teacher, aren't you? Yes. What do you teach? English? Well, I never was very good English student. How long are you here for? Well, I don't know yet. You gonna shack up here? I thought I would if it's not inconvenient for you all. Traveling wears me off. Well, take it easy. It's not those cats. Hey, Stella! What'd you do, fall asleep in there? Huh? Well, I guess I'm gonna strike you as being the unrefined type, huh? You know, Stella spoke a good deal about you. She said you were married once, weren't you? Yes. Well, I was quite young. The boy died. I'm afraid
going to be sick. Conseguiram ver e ouvir e tudo mais? Deu certo, tá? Ai, que ótimo. Então, Sim. nessa cena dá para notar o contraste entre os dois, dá para notar que tem uma tensão ali, até uma tensão sexual mesmo. A gente consegue ver também que quando é citado o casamento da Blanche, ela muda totalmente, ela fica muito abalada, e aí a trilha sonora também muda, e essa questão do eco é uma coisa que o Tennessee vai dizer nas rubricas dele, e é uma coisa que acontece na peça toda, quando ela se sente encurralada, quando ela é defrontada com esse passado. Inclusive, no momento em que ela vai ser levada para o manicômio, as vozes das pessoas começam a ecoar muito. E é isso, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente está aberta para responder. Alguma dúvida ou comentário? Bom, obrigado, Karine e Camilo. Assim, eu gostei bastante da apresentação, né? Aliás, eu gostaria de dizer que o nível geral das apresentações da turma está muito bom, né? Eu não sei se talvez eu tenha soado muito rigoroso nos meus comentários na semana passada, mas assim, o nível geral da turma está muito bom, né? Eu ouvi também o trabalho da Brenda, né? E deixei lá disponível no Google Classroom. Então, seria interessante vocês ouvirem também o áudio dela, acompanhando pelos slides, né? Porque daí a gente teria um panorama também de uma época que não foi abordada por ninguém, nem por mim, que é o romantismo, né? E, bom, uma coisa interessante que vocês fizeram foi essa análise comparativa, né? Acho que conseguiram perceber o principal, né? Que é o filme dá uma amenizada, né? Uma boa amenizada naquilo que é mais chocante na peça, né? Assim, o cara ter se suicidado, né? Aliás, o motivo para ele ter se suicidado, né? Tudo é amenizado, o estupro, né? O desfecho, né? O desfecho da peça é extremamente chocante, né? Que no final o cara termine colocando a mão na blusa da mulher, sendo que a irmã está sendo levada para um manicômio, né? Que tudo isso que vocês falaram, né? Então, a tendência geral do filme foi essa mesmo, né? Também é interessante observar que o Tennessee Williams participou da adaptação, né? Ele participou da elaboração do roteiro do filme, né? Sim. Pois é. Isso significa o quê? Significa que essa suavização, né? Naquilo que é chocante, não é uma coisa intencional da equipe, assim, não é que eles quiseram fazer isso, mas que o contexto forçou, né? Como a Tarine falou, né? Uma coisa é você fazer uma peça, que é o público que assiste o teatro, é muito diferente do público que assiste o cinema, né? Então, leitor de literatura e espectador de peça de teatro é um público que está mais preparado para tomar choque, né? Fala, Camila. Fora que até a escolha dos atores foi pensando mais na venda do filme, na venda na visual, em Hollywood poder mostrar melhor, né? Na peça, a Blanche é outra atriz menos conhecida. E no filme eles colocaram a Vivienne porque ela já era bem mais conhecida na época, né? Ela já tinha feito vários outros filmes mais famosos, e aí colocaram ela no filme para poder ficar mais... para poder ter mais público também, né? Sim.
E outra coisa interessante é que teve uma nova adaptação em 95 com o Alec Baldwin, a Jessica Lange, a Diane Lane, e eu fui ver alguns trechos, né? Fui ver hoje mesmo, né? Porque a gente tinha focado mais no de 51 mesmo. E nem mesmo no filme de 95, essa cena do Stanley colocando a mão na blusa da Stella aparece. Eles colocam várias outras cenas que foram cortadas em 51, mas essa cena específica não. Então é interessante que nem mesmo anos depois, essa coisa da sexualidade naquele contexto tenha sido colocada. Só mostra a parte no filme, né, de 51, mostra a Stella acordando tarde, assim, tipo, um dia antes ela apanhou dele, ele reconquistou ela, aí eles vão pro quarto e no outro dia de manhã a Blanche chega desesperada, achando que aconteceu alguma coisa com ela, mas não, ela só tá cansada mesmo e feliz porque ficou com ele, sabe? É só isso que dá a entender que ela deseja ele, não é nada muito explícito da parte dela, assim. Igual essa questão na peça dele passando a mão na blusa dela e tal. Isso só é essa parte que mostra, mas assim, que dá a entender que é uma coisa sexual, né? Uhum. Agora, no desfecho, isso é o mais chocante no desfecho, né? Que porque a gente fica chocado com o desfecho da história, seja na peça, seja no filme, pelo fato da Blanche estar indo para o manicômio completamente, assim, já está tendo como que chama? Ela confunde um médico com um cavalheiro, né? Um cavalheiro que a conduz, né? É quase que um surto psicótico. Isso aí que eu quis dizer, um surto psicótico, assim, uma alucinação, né? É porque ela não tinha superado um trauma na juventude e agora ela já era uma pessoa quebrada. Sim. Então ela foi quebrada por um novo trauma. E até mesmo ela dizer a verdade sobre isso, ela é levada a acreditar que aquilo não é verdade, que faz parte dos delírios dela. Sim. Então é muito violento, né? Tudo pelo que ela passa é muito violento. Sim. Ela já estava abalada por conta do estupro. Se eu não me engano, o médico busca ela uma semana depois ou um dia depois, não tenho certeza, mas é uma coisa bem recente. Então ela já tá mais abalada, ela já estava bebendo mais, ela já estava... Tem a cena do filme que ela tá no banheiro há muito tempo, se arrumando, se perfumando pro amigo rico dela vir buscar, então ela já tá bem, bem maluca, assim, sabe? Ela já tá bem fora. Essa é outra questão, inclusive, do banho que a Camila falou, eu lembrei. Ela toma muitos e muitos banhos durante a peça. E parece quase um processo de purificação, porque ela se sente culpada, é uma culpa muito grande pelo que aconteceu. E ela toma vários e vários banhos. E além disso, tem a questão dela querer se afastar daquele ambiente opressor, assim, daquele apartamento que faz tanto calor e que é tão pequeno. Naquele banheiro ela tem o momento dela. E tem também essa questão simbólica de querer se limpar de algo, né? De uma marca que ninguém enxerga, mas que está ali. Fala, Jean. Me chama muita atenção quando a gente fala do Tennessee, são os reflexos familiares e pessoais que ele acrescenta na peça. A vida conturbada familiar que ele teve e a própria vida pessoal bastante conturbada, e as suas próprias crises depressivas que leva todo o seu trabalho a um clima ou um tema psicológico bem marcante. E o próprio fato dele ser alcoólatra, viciado em barbitúricos e anfetaminas. São temas que ele insere devagarzinho nos seus personagens, às vezes nem sempre nos principais, mas nos secundários que os rodeiam. Isso é muito interessante. Certo, legal. Bom, mais alguma coisa que alguém queira falar sobre essa peça?
assim, é uma peça bastante rica, né, que teria muita coisa para ser explorada, mas o objetivo aqui foi, assim, atingido plenamente, né? Fala, Jane. Essa peça que eu coloquei no chat, ela é bem atual, ela é contemporânea, então ela traz de uma forma, com alguns arranjos, claro, sempre tem a visão do diretor ali, e eu acho que para quem assistiu o filme, vale muito a pena olhar a peça. Eu acho que vai dar para fazer um contraponto muito interessante. Ah, legal. Eu tinha visto algumas partes de algum vídeos de uma adaptação que teve, acho que em 2015, que teve o Eduardo Moscovis e uma outra atriz lá. A adaptação dele é bem diferente, porque o palco é um palco giratório, eles ficam dentro como se fosse uma caixa, tudo acontece dentro dessa caixa, e é como se fosse numa arena. E na época fez bastante sucesso essa adaptação, porque é uma forma diferente de ver o cenário, né? Ou tudo que acontece. Tudo num apartamento, mas tudo naquela peça foi dentro de uma caixa, como se fosse uma caixa. Tem muita adaptação, tem adaptação acontecendo o tempo todo dessa peça. É uma das peças mais adaptadas que tem. Não tem como escolher só uma, assim, para ver, para assistir, né? Tem muita coisa. Sim, tem outros aspectos assim importantes, como a Tarine chegou a levantar, né? A questão da trilha sonora, por exemplo, né? Que tem a ver com o local, né? Que é Nova Orleans, né? New Orleans, né? Que é onde surgiu o jazz, né? Tem todo esse aspecto do contexto cultural do lugar onde a peça se passa, né? Que tem a ver também com um ambiente de bastante mistura cultural, né? Que também é tematizada pela peça, né? Mas, enfim, eu acho que foi bem atingido, né? O objetivo do seminário, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, professor, eu acho. Paulo, você está preparado? Sim, estou, professor. Tá. Bom, então eu escolhi essa peça, o Abre Alas, da Maria Adelaide Amaral. Eu sei também que já conversando com a Tairine, em anos anteriores, a Tairine falou que já leu um livro dela aos meus amigos, certo, Tairine? Eu tinha desligado o microfone para não te atrapalhar, mas sim, já li aos meus amigos. Isso, lembro que nós comentamos, né, sobre os personagens dela, enfim. E assim, a Maria Adelaide Amaral, inclusive nas pesquisas que eu fiz essa semana, ainda confirmou o que eu já sabia. Ela sofre uma resistência, vou dizer assim, no mundo acadêmico, e até um certo preconceito, porque ela escreve também para a televisão. Aí parece que porque o autor escreve para a televisão, pronto, ele não presta. Ele chega a ser menor do que um Paulo Coelho, né, que está lá na Academia de Letras, mas a Maria Adelaide não pode ocupar um lugar assim de destaque na produção literária, na dramaturgia, porque ela escreve para a televisão. Bom, a Maria Adelaide Amaral, ela não é brasileira, ela é portuguesa. Chegou aqui no Brasil com 7 anos. Foi morar num bairro periférico de São Paulo. E a Maria Adelaide Amaral, ela testemunhou uma grande fase no Brasil, que foi a década de final de 50, o início de 60, que deu boom no teatro e na televisão. Então, era a época que as peças de teatro estavam passando para a televisão. Para a antiga TV Tupi e outras emissoras que não existem mais, era TV ao vivo. Então, ela começou o quê? A assistir uma peça na televisão, mas também ela começou a ir no palco também assistir. Ela começou a consumir o teatro e, claro, se apaixonou por esse mundo do teatro. E depois ela fez jornalismo, ela também trabalhou como atriz. Aí ela até conta que quando inventaram o videotape, que um dia ela foi assistir finalmente, porque era tudo ao vivo, ela foi assistir uma cena de uma novela, ela falou, Deus me livre, nunca mais quero fazer novela. Eu vou escrever. E aí ela começou a ir para esse mundo, mas amadora.
E aí ela foi para o jornalismo, foi fazer jornalismo, se formou, começou a trabalhar em jornais e foi para a editora, para a revista Veja, para a editora Abril. E é assim, que ela falou assim, bom, o que eu vou fazer agora da minha vida? Chegou lá tô só resumindo, né, porque é uma trajetória enorme que essa escritora tem. Ela já tinha uma certa idade, isso inclusive no livro, no Abre Alas, né, na peça de teatro aqui que está comigo na edição, quem faz o prefácio, né, aquelas partes falando sobre a autora, até comenta isso, que ela é uma autora que ela entrou já de forma tardia nesse mundo, já com uma certa idade. Ou seja, entrou velha, já para esse mundo literário da escrita, da dramaturgia. Mas a Maria Adelaide Amaral, ela tem uma mega formação que outros não têm. Então, ela explica que ela chegou em certa altura, já lá com seus 40 anos, mais ou menos, e falou assim, eu tenho que dar uma mudada da minha carreira. Eu vou começar a escrever para teatro. Então, ela começou a estudar, fazer curso no exterior também, para ela virar uma crítica do teatro. E aí, lá no final dos anos 70, ainda na ditadura, chega a primeira peça. Vai acontecer lá um acontecimento na editora Abril, vai ter um corte e um monte de gente fica eufórico, os funcionários ficam deprimidos, quem vai ser mandado embora, e dali nasce a primeira peça dela. Então ela começou a escrever as peças dela a partir da realidade. Ela pegou todo aquele conhecimento que ela tinha, aquela formação, e começou a escrever. E aí ela vai escrever várias peças. O problema é que na década de 80, na verdade, 1990, pode passar, Tarinha. É que eu nem vou ler esse pedaço, eu tô falando tudo. Lá em 1990, pelo talento dela, né, pelas coisas que ela já tinha publicado, os livros que depois também ela ganha até o prêmio Jabuti, né, ela começa a escrever muitas coisas de qualidade, então ela chama a atenção da televisão. E aí o autor Cassiano Gabus Mendes, ele estava escrevendo uma novela, 1990, novela das 9, Meu Bem, Meu Mal. Ele estava com problemas e convidou, falou, Maria Adelaide, vem escrever comigo. E aí ela entrou na TV Globo e não saiu mais. E aí, claro, ela começou a produzir menos o teatro e menos para a literatura, porque a televisão ocupa muito tempo. Também várias entrevistas dela, ela fala, por que você não escreve um livro? Por que você não escreve não sei o que? Ela fala, a televisão ocupa muito tempo. Mesmo assim, na televisão, ela tem uma grande qualidade das obras dela, porque ela ficou especialista em minisséries. Então, também em entrevistas que ela já deu, ela diz que ela continua escrevendo ainda para o teatro, mas na televisão, porque minissérie é uma obra fechada, tem uma técnica diferente de uma telenovela. Então, ela trouxe para a televisão até obras da literatura, como Os Maias, A Muralha, A Casa das Sete Mulheres. Ela trouxe a Semana de Arte Moderna para a televisão, na minissérie Um Só Coração. E, através dessa peça, O Abre Alas, também que marca a trajetória dela, porque além dela também fazer obras sobre a realidade, ela também ficou especialista em contar a história do Brasil. E é o mais engraçado, assim, que é pela perspectiva, talvez, de uma portuguesa, que ela é da Europa. Ela não é brasileira nata. Então ela começa a contar a nossa história e até através de biografias, como o Abre Alas, que é a história da Chiquinha Gonzaga. Ela escreveu peças sobre a Tarsila Amaral, também sobre a Coco Chanel. Ela também escreveu sobre, por exemplo, a Dercy Gonçalves. O livro é minissérie. Então, essa obra dela é marcada por fatos históricos e também biográficos, ou de acontecimento ou de pessoas. Tá? Essa é a obra da Maria Adelaide Amaral. Claro que quando fala de telenovela, até para quem não acompanha muito, é as novelas que meio que deu um baque assim, na carreira dela. Que até essa última que ela escreveu, que agora esqueci o nome, A Lei do Amor. Foi uma novela muito ruim, tal, então ela ficou meio reclusa, ela não produziu mais nada depois disso. Aí pode passar, Tarina. Aí eu trouxe ali um quadrinho só para mostrar só as peças que ela já escreveu. Você pode ver que não é uma ou duas, três peças, tem várias peças que ela já escreveu. E aí agora que eu gostaria de passar o vídeo
É um vídeo de 4 minutos de uma entrevista na Jovem Pan, só para vocês conhecê-la, ver como é que ela fala, o que ela pensa. E aí eu vou pedir agora para a Camila passar o vídeo, por favor. Vou passar, peraí. Abrir um vídeo? Tá abrindo. Tá abrindo? Sim. Quando trabalha para televisão, você escreve o texto, mas aí você falou assim, trilha sonora, olha, essa música. Enfim, tem outras coisas que vão aí. Não, primeiro, a grande vantagem da televisão é que você escolhe o diretor com quem você vai trabalhar. E, em geral, Você um que sempre casamento. escolhe. A gente escolhe. Isso é assim. O cinema é a arte do diretor. Ou seja, ele é o grande regente e tal. O roteirista escreve para o diretor. O roteirista vai escrever o filme não que ele quer escrever, mas o filme que o diretor quer dirigir. Porque é ele o regente. Na televisão, não. Televisão é a seguinte, o autor é todo poderoso. Então, para começo de conversa, ele escolhe o diretor. A partir daí, isso já te dá, porque assim, o diretor, por sua vez, vai escolher a equipe técnica, vai escolher o sonoplasta, vai escolher o seu editor, que na televisão é muito importante, vai escolher o seu figurinista, em suma, toda essa gente. Eu fico escrevendo, claro, com a minha equipe, e aí é o seguinte, na hora da trilha musical, eu apito muito. Às vezes eu não tenho, às vezes é assim, eu trabalho com uma pessoa que é o Vincent Villari, que ele é assim, um grande craque em trilha, um grande craque, ele tem assim, um extremo bom gosto musical, ele sabe o que está acontecendo. Porque eu, falar a verdade, minha filha, eu acho tudo muito pouco isso que está acontecendo na música popular, na música brasileira de modo geral. Acho mesmo, tá? Acho micho, assim, é tão difícil me entusiasmar de fato por alguém, ou por algum compositor, ou por alguma composição, assim, sabe assim, dá para escutar, tá, e daí? Então nada me arrebata. Fala um pra gente. Sei lá, eu vou falar, evidentemente, de gente, eu gosto muito do Stati, acho um grande compositor, acho genial, gosto do Zé Cabaleiro, eu gosto de música sertaneja, Renato Teixeira, daquele pessoal da Cantareira, tudo meu vizinho lá, pessoal, né? De verdade. Gosto de lá, mas assim, desculpa, sabe, assim, eu posso gostar de uma outra composição, mas eu não sou mais aficionada como eu era, assim, pelo Cazuza, que era o caso do Cazuza, que eu gostava de tudo que ele fazia. Eu era fã incondicional, entendeu? Tá sendo difícil de ficar, mas voltando à Vaca Fria, minha filha, é o seguinte, então, o Vincent... Travou? Será que é a Camila que travou? Camila? Eu acho que foi a Camila que travou, né? Ela caiu. Paulo. Oi. Faltava muito? Não, ela ia falar uma parte do teatro, mas não tem problema não. Vamos ver se a Camila volta. Bom, enquanto a Camila vai... Hã? Quer que eu continue projetando agora até ela voltar? Sim, eu vou ler então esse outro slide agora, que vai fazer a transição para ela. A Camila mandou uma mensagem aqui dizendo que caiu.
Bom, mas continue. Continue. Mas assim, então, manda o vídeo para mim. Aí eu tento no final da apresentação. Tá bom. Então, peraí que eu vou te mandar já agora, que aí ele já vai encaminhando para você. Deu certo o vídeo? Oi, tá me ouvindo? Oi. Tava dando, mas travou, né? Daí você caiu. Mas caiu no finalzinho, eu acho. Faltando uns 10 segundos. Caiu bem no final. Tá bom, então deixa, Karine, não tem problema não. O vídeo tem 3 minutos, caiu em 2,50. Então tá certo. Eu ia mandar, eu acho que eu baixei então o vídeo errado. Eu ia baixar um vídeo de 5 minutos. Então eu peguei o errado. Então vou voltar aqui. É o outro trecho, que é no final ela fala do teatro. Mas tá bom, não tem problema. Karine, então volta lá depois para o slide, depois daquele quadrinho das peças que ela escreveu. Esse aí. Bom, aí agora eu vou falar então um pouco agora da peça, né? O Abre Alas. Então, vamos voltar um pouquinho de novo para o passado. Então, depois que ela tinha produzido já essa peça que falava sobre esse ambiente de trabalho e etc., aí em 1983 ela recebeu um convite. Ela recebeu um convite para escrever uma peça. E essa peça tinha que contar a história da Chiquinha Gonzaga. E aí ela se baseou no livro, é o livro dessa pesquisadora, Edna Diniz, para contar a história da Chiquinha. A TV Globo, em 1999, produziu também uma minissérie histórica, Chiquinha Gonzaga, mas a Maria Adelaide Amaral não é a autora da minissérie. É um outro autor. Ela não tem nada a ver com a minissérie. Inclusive, também aqui no livro dela, também eles fazem questão de destacar isso, que são até umas perspectivas diferentes. Mas tanto o autor da minissérie como a Maria Adelaide Amaral, os dois se basearam, né, usaram como fonte de pesquisa esse livro da Edna Diniz. Bom, então assim nasce a peça O Abre Alas, que marca um estilo da autora em narrar biografias. O foco feminino e suas perspectivas acompanham a trajetória da autora. Chiquinha Gonzaga é uma dessas personagens ousadas que surge de tempos em tempos para romper barreiras e abrir caminhos que marcam a história de uma nação. E aí, como a Maria Adelaide Amaral teve contato com a história, ela não conhecia a história da Chiquinha Gonzaga. Inclusive, quando ela pegou a encomenda, ela falou assim sei lá, não sei como usar, o comprador, o carinha lá que encomendou a peça, né? O produtor, acho que essa palavra é produtor. Ela falou assim, olha, eu vou conhecer essa senhora. Se eu gostar da tal da Chiquinha, eu escrevo. E quando ela começou a ler a história da Chiquinha, ela não gostou, ela se apaixonou. E descobriu que pouquíssimas pessoas, inclusive ela até diz isso em outras entrevistas também, que pessoas da alta elite, que acham que conhece todo o mundo cultural do Brasil e tal, não conhecia Chiquinha Gonzaga ou conhecia uma coisa muito pequena dela. E por isso que ela teve, como ela mesma disse, ela teve muito tesão em escrever essa peça de teatro, porque ela gosta exatamente de resgatar a nossa história, a história do Brasil. E a Chiquinha Gonzaga ainda deu uma luz, né, mostrou um caminho para ela, que é o caminho do feminino, o caminho da voz feminina, o caminho da mulher, né, do papel da mulher também na história brasileira. Então, quando eu fui fazendo essas pesquisas, é um assunto muito sedutor. Para quem gosta, né, muito sedutor. Então, a Maria Adelaide Amaral já faz tempo, desde a década de 80, que ela já está fazendo essa revolução no teatro, na literatura, para dar voz para aqueles que não tiveram. E eu também, que eu tive a oportunidade de estudar um pouco de teoria do romance histórico, a gente sempre escuta a história do vencedor, do branco, do elitizado. A gente nunca escuta a voz do que perdeu, do negro, do índio, do excluído. Então, a Maria Adelaide Amaral, ela sempre, ou quase sempre, teve essa preocupação de dar voz para esses também que não foram ouvidos. Bom, pode passar, Tarine, por favor. Aí ali estava a foto da Chiquinha, né, uma foto que eu peguei da internet. E a Chiquinha também é interessante também uma coisa. A Chiquinha, ela nasceu em 1847 e morreu em 1935.
Assim como a Maria Adelaide Amaral pegou várias transformações culturais no Brasil, como o nascimento da televisão, da telenovela, do teatro passando para a televisão e etc., a Chiquinha também pegou acontecimentos culturais. A Chiquinha pegou o nascimento do rádio, do cinema, né? A Chiquinha pegou o fim da monarquia, o começo da república. Quer dizer, ela pegou toda a fase da República Velha, a Chiquinha pegou. Chiquinha pegou a abolição da escravatura, Chiquinha foi abolicionista. Então, assim, a Chiquinha pegou muitos fatos do final do século, do meio do século XIX para o início do século XX, e a Maria Adelaide Amaral pegou do meio do século XX e agora, ela ainda está viva, né, do século XXI. Então, eu achei interessante que as duas estão acompanhando transformações muito significativas para a humanidade. Bom, aí, eu coloquei esse slide porque eu li esse artigo. Não é nem o tema que eu quero falar, mas achei muito interessante, já eu vou colocar. Esse artigo aí, que é da Carolina Gonçalves Alves, está nessa revista de Antropologia da Arte da Unicamp. Esse artigo eu achei muito interessante, porque mostra uma coisa também que eu não sabia. Inclusive, eu vou até dar os créditos também, porque o Samuel me ajudou. O Samuel até me deu uma dica, né? Que era sobre as mulheres negras do Brasil. E a Chiquinha Gonçalves é uma mulher negra, e eu não sabia. Por quê? Porque na minissérie, na peça de teatro, eu não assisti a peça de teatro, né? Da Maria Adelaide Amaral, mas as atrizes, uma das atrizes que fez a Chiquinha Gonzaga no teatro foi a Rosa Maria Murtinho. Na minissérie foi Regina Duarte. Enfim, todas são brancas. E nesse artigo, para quem tiver interesse, né, o Abre Alas, que eu quero passar, Rompendo o Silêncio sobre a Negritude de Chiquinha Gonzaga, vai abordar isso. Como que a cultura brasileira, quando resolveu resgatar a figura da Chiquinha, embranqueceu. Deixou ela como branca. Mas, enfim, então esse é um tema só que eu vou deixar aqui nesse slide, para quem tiver interesse. Pode passar, Tarine. Então, a Chiquinha Gonzaga, ela viveu nesse período, nessa transição musical. Ela compôs muitas peças, tá aí cerca de 2.000 composições. O Abre Alas é a primeira marchinha do Carnaval. Eu não vou ficar lendo assim todo o slide, mas eu vou resumir assim os pontos principais da Chiquinha. Que a Chiquinha, assim, ela tem duas importâncias. Uma pela sua obra, por 2.000 composições, né? E aí tá aí no slide, era gêneros variados, de valsa, polca, tango. Por quê? Porque ela era uma estudiosa da cultura brasileira. Ela não queria trazer a cultura europeia, que era o costume da época, e reproduzir no Rio de Janeiro ou São Paulo, né? Que o Rio de Janeiro era a capital do Império. Ela queria ir lá na dança africana, na mistura do índio, do sertanejo. Ela já tinha vontade já de descobrir o Brasil. E uma coisa também que eu fiquei muito fascinado com a Chiquinha, inclusive também eu encontro isso, eu com o Paulo encontro isso na obra da Maria Adelaide Amaral, que elas não são elitistas. Elas gostam de escrever, mas parece que assim elas escrevem com o desejo que a pessoa mais simples, mais humilde tenha acesso àquela informação. E a Chiquinha tinha muito disso, de mostrar a cultura não para a elite, ou apenas para a elite, mas para todo o povo brasileiro. Ela queria democratizar, ela tinha já esse desejo de tirar a cultura da mão da classe dominante e levar também para a classe dominada. A Chiquinha também era abolicionista, lutou muito com isso. E aí, eu não li o livro lá da Edna, a biografia, nem tenho esse livro. Mas eu assisti partes da minissérie. Até um tempo atrás tinha no YouTube completa, mas eu fui pesquisar, a TV Globo mandou tirar, né? Porque direitos autorais. Mas assim, tanto a minissérie e como até a peça que eu li, que eu vou contar um pouco para vocês, tem um pequeno incômodo que causou em mim. As histórias, elas vão transitando com a obra da Chiquinha, mas também com a sua vida particular. E parece assim que é muito, muito interessante, muito importante exaltar a vida sexual da Chiquinha. Então, assim, a obra, vou começar a falar agora da peça. A peça também que a Maria Adelaide montou, escreveu, também tem uma estrutura muito, muito até divertida, muito interessante, assim, meio futurista, porque eu imagino que é 1 hora de peça. Então, em 1 hora, começa a Chiquinha entrando no teatro,
tentando ter um lugar no teatro com a sua obra, com a sua peça. E a filha dela é criança. E termina a peça, nessa 1 hora, termina a peça com a filha dela já casada, viúva, e a Chiquinha já tá velha. Então, é 1 hora que vai se passar um panorama, assim, de quase 50 anos. Então, eles vão costurando a cada cena, a cada bloco da peça, é uma fase que vai crescendo, às vezes passa... E eles não falam, passou 5 anos, passou 10 anos. Quem está lendo a peça, ou está lá assistindo, vai tendo essa sensação que está passando o tempo, a Chiquinha está envelhecendo, os filhos estão envelhecendo, o pai que morre, o amante, o namorado, e assim por diante. Só que quase o tempo inteiro, em vários momentos da peça, sempre tem a questão que ela é muito desejada por homens, que ela teve mais de um homem, que ela casou com um homem, o último marido dela, ela já tinha 56 anos e o marido dela tinha 16. Então, assim, eu achei que não foi de uma forma muito delicada que isso foi tratado. Inclusive, diminuiu um pouco a magnitude da obra dela, a importância dela para a nossa cultura. Parecia assim que eles estão mais preocupados em mostrar que ela era uma mulher revolucionária sexualmente do que a sua obra. Então, acho que não teve um equilíbrio, sabe? Essa sensação que eu tive, não teve esse equilíbrio. E também outra coisa também que chamou a atenção é os conflitos familiares da Chiquinha. Ficou muito mal explicado, na minha perspectiva. É um grande conflito que tem de família, e não é só porque ela abandona o primeiro marido, ela tem o divórcio, que era um escândalo, mas existe um grande conflito que eu não sei nem contar, porque ficou muito confuso. Quem briga com quem, por que briga com quem, ficou um pouco confuso, acho que faltou assim explicar mais. Só vai entender mesmo quem leu a biografia da Chiquinha, mas quem está lendo a peça, assistindo a peça, vai ter esses dados em mãos. Pode passar, Tarine. Bom, nesse último slide aqui, é o texto que eu comentei, que a Chiquinha ela tinha essa ousadia de misturar os ritmos europeus, africanos, né, misturar toda a cultura, e ela também, claro, ela também não falou assim, a Europa não serve, né, vamos rechaçar tudo que é europeu. Ela teve essa preocupação de misturar tudo um pouco, né, por quê? Porque o Rio de Janeiro era eclético, assim como recebia imigrantes da Europa, também tinha população negra, ainda tinha população indígena e uma grande população periférica. Na obra também da Chiquinha, aqui no Abre Alas, bem da metade, quase na metade da peça, é onde entra realmente a produção dela. É onde mostra a amizade dela com outros compositores, mostra um pouco também da formação dela culta, porque ela também era estudiosa. Então, assim, na peça, eu acho que o começo da peça e o fim da peça é focado exclusivamente na vida particular da Chiquinha. E o meio da peça é onde ali se desenvolve mais o lado da música, da composição, da artista. Bom, gente, é isso. Agora eu vou esperar as perguntas de vocês. Bom, Paulo, eu achei a escolha, né, da obra, achei boa, né? E eu confesso que não conhecia nada e também procurei para ver se tinha disponível, né, a peça para ler, mas não encontrei, né? E eu acho que você talvez pudesse explorar mais a peça propriamente dita, né? Porque você falou da Maria Adelaide Amaral, daí depois você falou da Chiquinha Gonzaga e ficou muito pouco na peça, né? Como é a estrutura da peça, a linguagem, e você fez uma crítica também, né, a um aspecto da peça, mas eu esperava que você falasse mais da peça. Tá certo. Eu posso falar, professor? Posso ter Não, mais uns minutos? Então fala, por favor.
Sim. Então a peça inicia ela entrando num teatro. A gente não sabe ainda a idade que ela tem. E aí ela começa a ter conflitos com outros atores, o diretor, porque ela já quer falar, não é bem assim que eu quero, não foi isso que eu escrevi. E aí começa a falar, uma mulher querendo mandar no teatro. E aí começa uma briga, uma discussão entre os atores, e aí vem uma figura muito interessante. Aí tem uma figura do censor. E a Maria Adelaide Amaral, como grande parte dos artistas, também tem uma grande crítica à ditadura militar, que tinha censura. Então, a Maria Adelaide também já foi censurada. Então, a Maria Adelaide Amaral colocou um censor do Império. Eu não pesquisei isso, não deu tempo, mas eu imagino que isso não é invenção da Maria Adelaide Amaral. Eu acredito que isso existia mesmo, mas se alguém souber, me corrija, por favor. Então, tem um censor, e esse censor está assistindo a peça para falar, olha, corta isso, corta aquilo, isso não pode. Então chega lá um certo momento da peça que vai ter uma dança, e é um tango. E tango a gente sabe, é um homem, uma mulher, uma dança mais provocante, tem que estar coladinho, e o censor não gosta. Aí tem aquele bate-boca entre ela e o censor, por que não pode? Mas aí mostra como a Chiquinha também era muito, muito esperta, porque ela consegue convencer o censor a deixar a dança, mas que os atores vão estar meio afastadinhos, não vai estar tão colado, e o censor faz um acordo com ela. Olha, pode ter a dança, o tango, mas é só uma vez. Se o público pedir bis, está proibido. Esse foi o acordo. Aí, como eu disse, aí de repente, já pula para uma outra parte, entra um outro bloco, e já começa a falar dos filhos da Chiquinha. Aí entra um filho da Chiquinha, o João, e ele começa a falar, olha, papai passou aqui, passou com a Maria, e tal. Aí ela fala, ai, como é que a Maria está? Então ela começa a descrever, você entende que a Maria é uma criança. E aí o filho dela resolve contar para ela, olha, mãe, falaram que a senhora morreu. Mas como assim morrer? Ué, a senhora largou o papai, a senhora se divorciou. Então eles começam a ter esse diálogo para explicar também que o que ela fez é inaceitável. E depois ela vai na casa, tenta ver a filha, não deixam ver a filha. A mãe e o pai expulsam, né, que ela tá morta. E aí depois vem de novo um outro bloco, e aí começa a parte mais, eu digo assim, mais sexual. Que aí são o pessoal, os outros personagens masculinos sempre romantizando, elogiando o corpo, tentando seduzi-la. Nunca a sua obra, sempre a figura dela. Né? E ela, alguns personagens ela aceita o chaveco, outros não. Alguns personagens, assim, o diálogo que eles têm dá a entender que eles tiveram alguma coisa e não vão ter mais porque é casado, ou porque não deu certo, ou porque você vai para Minas Gerais. Então, assim, mostra assim que a Chiquinha Gonzaga ela estava tendo mais de um homem, que ela não tinha esse bloqueio, eu sou solteira. Só que depois já entra outro bloco, por exemplo, e a Maria já agora, olha, a Maria vai casar e você não pode ir no casamento. Ué, mas por quê? Porque o noivo dela é rico. Se descobrirem que a senhora é a mãe dela, a tal da Chiquinha Gonzaga, porque ela já era tratada como meretriz no Rio de Janeiro, né? Eles vão romper o casamento. E aí depois vem o marido dela, e aí a gente descobre que ela não tem 2 filhos, ela tem 4 filhos. E um filho tá lá no Rio Grande do Sul. Então, assim, conforme vai vindo os blocos, a gente vai tendo mais informação. Mas sempre a peça vai transitando entre a questão sexual dela com outros homens, o conflito familiar, os filhos vão crescendo, e em alguns momentos a obra dela vai transitando. Né? E às vezes é muito, muito rápido. Eu compus tal peça agora, que já passou 15 anos. Mas é tão rápido, é só um trechinho, e isso que a peça é um musical, né? Que eu tô dando minha opinião, né? Eu achei assim que podia contar mais, explicar mais, como que ela compôs. Essa peça, essa canção é mistura do africano com o indígena, faltou isso na peça. A gente não tem essa informação. E aí, quando chega mais, já depois da metade, como eu disse, no meio, até que eles resolvem, no meio da peça, falar mais sobre a produção dela, depois eles saem de novo, entram nos conflitos, vem na parte política. Aí já é uma Chiquinha agora politizada, porque ela já é uma mulher de mais de 50 anos, já aconteceu a abolição, mas ela começa a explicar que, ela até dá uma frase que ela fala assim, o que adiantou nós fazermos a abolição
se eles continuam escravos. Aí ele fala, não, ele não é mais escravo da Chiquinha. Claro que ele é escravo. Ele é escravo do sistema. Nós tiramos da senzala para colocar numa favela. Então, assim, a Chiquinha da Maria Adelaide Moral, neste momento da peça, é como se ela não tivesse lá em 1995 ou começo dos 1900. Já parecia uma mulher já agora, da década de 80, que a peça foi falando, que a população negra está lá na favela. Sabe, todas aquelas dores da população negra se encaixavam perfeitamente na década de 80 e acredito ainda que se encaixa muito hoje. Aí a peça vai ficando fica interessante, porque ela começa a fazer jogo político do passado, que ainda é o nosso presente. Mas como eu disse, logo vem um galanteia e tal, e tem isso também que eu não sabia, né? Que ela casou com um rapaz, ela tinha 56 e ele tinha 16, e eles se casam, e esse é o último marido que ela tem, e vai ficar com ela até a morte. Ela morre primeiro, na década de 30. E aí, o Abre Alas, que é o título da peça, é a mesma forma, professor, é muito rápido. Ela conta que está fazendo uma grande produção, entra o musical, eles vão cantar o refrão e logo acaba. Eles não contam que é o primeiro do carnaval, não conta que foi a grande revolução no carnaval, que vai ser o carnaval de rua, né? Porque eu fazendo as pesquisas vi que a época do Abre Alas é quando o carnaval sai do jogo de máscaras, daquela coisa 100% elitizada e vira um carnaval de rua, popular, eles se misturam, né? E até quem é elitizado começa também a frequentar a rua. É como se da década de 20, os muros, no carnaval pelo menos, os muros que separavam as classes sociais, elas são, naquela semana, rompidas. O carnaval parece que permitiu a mistura. Mas isso a gente só descobre, só entende fazendo as pesquisas históricas. Isso não tem na peça. Talvez também 1 hora, eu fico pensando, como é que vai contar tudo isso em 1 hora? Bom, professor, é isso. E daí como que termina a peça, a história da peça? Termina a peça ela conversando com o Arthur e com o Pascoal, que eram conselheiros dela. Ela dizendo que ela já estava muito velha já para continuar produzindo e lutando, mas que ela vai dar, assim, é uma coisa simbólica, né? Que ela deixou já uma herança histórica, cultural para as novas gerações. E a pessoa fala, não, a senhora ainda tem muito gás, né? A senhora tem muito pique ainda para produzir, mas ela se retira assim, não morrendo, mas dizendo que ela deixou uma herança para o Brasil, que é a sua obra, a sua história, seu pensamento, né? Da voz para as mulheres, independência feminina. Então é bem fragmentado, assim, né? É uma história bem fragmentada, né? É bem fragmentada. E tem várias questões muito diversas e amplas, né? Exatamente, professor. Aham. E você pesquisou a respeito de montagens da peça, ou de repercussão que teve, alguma coisa assim? Então, professor, eu pesquisei pouca coisa, professor. O que eu pesquisei é que a peça ficou em torno de 15 anos, ela foi uma peça longa, assim, por 15 anos. Aí várias atrizes passaram, a única que eu vou agora guardar de memória é a Rosa Maria Murtinho, que ficou. E não, eu só pesquisei isso, professor, não pesquisei outras coisas sobre a peça. Ficou 15 anos em cartaz? Em cartaz. Uhum. Mas teve algumas interrupções, pequenas interrupções, né? Alguns meses pararam, teve reforma de teatro, troca de teatro também no Rio de Janeiro, por questões de contrato, isso aí também eu pesquisei. Isso foi falado nos textos. Certo. Então deve ter tido uma boa repercussão, né? Acho que foi uma peça bem sucedida, né? Ela foi bem sucedida. Uhum. Bom, alguém mais quer fazer pergunta para o Paulo? Com o intuito de ajudar a esclarecer as coisas a respeito da peça que ele propôs, né? Ou fazer observação, alguma coisa. Eu também não sabia que ela era uma mulher negra, fiquei bem chocada, tô descobrindo agora, porque eu lembro muito da minissérie da figura da
Da Regina. Da Regina Duarte como a Chiquinha e tudo mais. Eu acho que eu era pequena quando passou, mas eu tenho flashes dessa minissérie. E aí me lembrou muito o que aconteceu com o Machado de Assis também, né? De ser visto como um homem negro muito depois, recentemente. Aconteceu o mesmo com o Alexandre Dumas, quando foram fazer um filme da vida dele, e é um filme recente, chamaram o Gerard Depardieu, quer dizer, um cara de olhos claros e branco e tudo mais. Então, esse apagamento, né, de pessoas negras muito forte na nossa cultura. Bem complicado isso. Na verdade, o Machado de Assis, a gente sempre soube que foi negro, né? Aliás, é uma questão... Fala, Camila. Bom, professor, pode concluir aí, eu falo depois. Não, eu acho que a única coisa que tem de novo a respeito disso no Machado de Assis é que fizeram uma foto, né, destacando mais esse aspecto, né? Mas, Não, sim, é porque eu lembro que, por exemplo, na escola tinham livros em que ele não era retratado como um homem negro. E isso não era falado também. E essa é a questão, assim. Agora que lançaram uma foto, porque eu não sei se eles se aproveitam de que as fotos são em preto e branco para fazer esse apagamento. bom, eu acho que no caso dele não tem esse apagamento, né? Assim, tanto é que é uma questão polêmica e até um pouco superficial de colocar de um lado o Machado, do outro Lima Barreto, né? E dizer Mas que o Machado não aceitava a própria condição dele como negro e o Lima Barreto era um militante disso, né? Ou seja, né? Está colocada a questão pelo menos desde que eu estudo literatura. e sempre foi dito assim que o Machado de Assis, por ser negro, ele tinha uma posição maior que os outros. Isso eles sempre falavam que ele é um negro meio que privilegiado, porque ele está no meio dos brancos, ele conseguiu um destaque maior. As pessoas sabiam sim que ele era negro. As pessoas só não querem falar, não querem aceitar. É que nem essa questão que a gente está falando aí da Regina Duarte como Chiquinha Gonzaga. É a mesma coisa do outro filme lá, do que a gente apresentou. Eles vão colocar alguém que está mais famoso na época, uma pessoa que que as pessoas já conhecem, que as pessoas já gostam, para poder representar, entendeu? Para poder ter um público maior. Se agora os negros não têm um papel muito importante, a maioria do que participam assim de filme é numa posição de escravo, de empregada. Se até hoje é assim, imagina antigamente na época dessa novela. Era bem pior, era bem melhor colocar a Regina Duarte do que uma atriz negra não reconhecida, né? Isso mesmo. Só complementando sua fala, Camila, até 1999, o ano da minissérie, a única atriz negra que foi protagonista foi a Thaís, porque a Chica era negra. Não tinha Porque como era colocar uma uma branca. escrava, né? É isso que Exatamente. era por causa disso. Nunca que ia colocar a Chiquinha Gonzaga como uma compositora importante negra. As pessoas vão Exatamente. ignorar essa parte. Então, mas essa questão do apagamento, pelo menos no que eu já li, Tarine, o seu som você própria fechou, eu acho. Então, mas o que eu estava dizendo é que eu já li bastante, sim, professor, que houve esse apagamento em relação ao Machado, tanto que até no obituário dele ele é descrito lá como um homem branco e tudo mais, e que rolaram umas fotos mostrando ele como um homem branco. Então é o que a Camila falou. Podiam até saber que ele era negro, claro que sabiam, mas tentavam deixar isso de lado, como se fosse algo negativo até.
Bom, o que eu sei a respeito do Machado é assim, que muita gente criticava o Machado por ser um negro que não assumia a sua negritude e escrevia como branco, né? Enquanto que o Lima Barreto assumia a sua negritude e escrevia defendendo os aspectos, né, étnicos se assumindo assumindo a marginalidade da sua condição, né, e lutando para como se fosse um, né, tá, tudo bem, Tarinho, não estou dizendo que só existe um ponto de vista, né, mas assim, não é uma coisa assim tão simples assim, sempre se apagou entendeu o que eu tô querendo dizer? Tanto é que tem, assim, existem várias formas de simplificar isso, né? Não entendi, sim. Aham. Porque também, outra coisa, se a gente compreender melhor a obra do Machado, a gente vai ver que ele está fazendo críticas extremamente contundentes também, né? A, a escravidão, por exemplo, né? A estrutura como o Brasil era organizado, né? Então, assim, também é uma coisa meio simplista dizer isso, né? Dizer, o Machado... Tanto dizer que o Machado era negro, mas escrevia como branco, quanto dizer que nunca se falou que Machado era negro, né? Tá, Paulo, você quer falar alguma coisa? Não, professor, é isso. Aham, tá. Mas, Tarine, eu vou ler esse artigo que você mandou aqui. Para ver também melhor por que estão dizendo que apagavam essa questão no Machado, né? O que eu vi de novo a respeito dele foi uma foto que destaca a negritude dele, né? Foi isso. Bom, Uma foto que viralizou, inclusive, recentemente. Sim. Mas, realmente, isso que você falou, esse discurso todo sobre comparação com Lima Barreto e tal, é super problemático. Assim, são dois escritores que têm uma importância enorme, né? São bastante diferentes entre si, né? E não é porque a gente valoriza um que a gente está desvalorizando o outro, né? Bom, mais alguém quer falar alguma coisa? Seja sobre a apresentação do Paulo, seja sobre o curso de um modo geral. Agora o senhor só vai postar a optativa depois? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar tudo, né? Eu vou pensar nas notas dos seminários, né? Mas eu já adianto que todos foram bem, né? Que na semana passada eu falei, os dois foram satisfatórios, ou acima de satisfatórios. Mas todos foram bem, tá bom? Então, assim, as notas... eu provavelmente vou dar as notas todas acima de 8, né? De 8 a 10, tá bom? Só que muitos deixaram de fazer muitas atividades da nota 1, então, por isso, pode ser que mesmo aqueles que apresentaram o seminário tenham que fazer optativo, mas daí eu vou fechar isso, né? O senhor ficou de ver uma optativa mais... não tão difícil, sei lá. O senhor falou que ia dar uma optativa não sobre todas as peças, sobre todo o conteúdo. Sim, não. Geralmente não é sobre todas as peças, não. Uhum. Geralmente
eu escolho algumas, né? Ou para vocês escolherem, eu apresento algumas opções, né? E dou um tempo razoável, né? Mas também, assim, como é uma só ou duas, né? Então dá para esperar um aprofundamento um pouco maior, né? Certo? Porque como se fosse assim, durante o semestre foram 6 atividades valendo 2 pontos cada atividade. Agora vai ser uma ou duas valendo 5 ou 10 cada uma, né? Então, o nível de exigência tem que ser um pouco maior, né? Ou pode ser um pouco maior, né? Entendeu o que eu tô querendo dizer? Sim, entendi. Porque essa uma ou duas atividades vão substituir 5, né? Certo? Tá. Outra coisa, professor, eu tenho que te mandar um relatório ainda para abonar uma falta. Eu posso te mandar do Rei Lear do dia 10? Que eu fiz a atividade do misantropo, mas não fiz a do Rei Lear. Pode, você pode. Tá bom. Então, ou seja, o que está pendente é isso, né? Essa questão das frequências, da nota do seminário, de ver quem fez ou deixou de fazer quantas das atividades da nota 1, né? Isso aí, certo? Mas a gente vai mantendo contato pelo WhatsApp e sempre vai sendo uma coisa conversada, né? Certo? Tanto a respeito de prazo, né? Quanto a respeito de aquilo que já aconteceu aqui. Eu deixei de ver alguns relatórios que a Camila tinha mandado. Então, a Camila me falou, olha, eu mandei. Vocês fiquem completamente à vontade para falar sobre isso. E até para discordar de alguma coisa, certo? Janice, você quer falar alguma coisa? Eu conversei com a Brenda a respeito daquela falta também que ela tem. Aham. Foi um dos únicos trabalhos que ela não encaminhou. Se ela fizer, ela pode estar encaminhando também? Então, mas a questão é que não precisa, né? Precisa, né? No caso dela, não precisa. Tá. Porque ela vai fechar a nota, fechar a frequência, né? Tranquilo, né? Aí, no caso, semana que vem, a aula online não vai ter, né? Não, acabou. Hoje é a última aula, né? Hoje é a última aula. Tá, ok. E então falta eu fazer esse levantamento final, né? Desculpa. De frequência em nota, né? Daí eu falo sobre quem ficou de optativa, né? E daí a pessoa vai saber quanto que ela precisa tirar, né? Porque a optativa substitui a nota mais baixa, certo? Daí, somando a optativa mais a nota que não foi substituída, a média tem que ser no mínimo 6, né? Se não atingir essa média, fica de exame final, e daí a média da média anterior mais o exame tem que ser no mínimo 5, certo? Tudo bem? O Samuel está falando, tenho que mandar um relatório também para abonar falta. Tá. Então, todos aqueles que sabem que tem que mandar, mandem, né? E, claro, quanto antes, melhor, né? O que mais? Mais alguma coisa? Eu quero agradecer, professora, aí a oportunidade, tá? Ter conhecido aí o trabalho de vocês, essa parte desse... Né, na universidade, né, no primeiro ano trabalhando com a Brenda. Inclusive, ela me convidou para participar da apresentação do TCC dela, que ocorrerá na quarta-feira, por isso que eu perguntei, né? Aí, como eu vou participar, acompanhar ela lá, eu queria agradecer aí as meninas eu acho que já agradeci também na aula de ontem, e que se precisarem, eu estou à disposição aí também. Certo, Janice. Eu que agradeço também, né, o apoio que você deu para a Brenda, né?
Acho que foi assim, funcionou muito bem, né? E a todos, né, pela participação. Eu acho que a turma é muito boa, né? Mesmo com todas as dificuldades que a gente tem, o rendimento foi muito bom, né? Questão de pandemia, de dificuldade técnica, isso tudo atrapalha, mas mesmo assim eu acho que o resultado foi muito bom, né? Eu estou voltando para o bacharelado este ano, essa turma é a primeira que eu retomo, né, do bacharelado, depois de um tempo só nas licenciaturas, né? E gostei bastante, né? Aprendi bastante e é isso. Eu agradeço e a gente continua mantendo contato até definir tudo que está pendente ainda. Lembrando que o ano letivo termina no final de janeiro, o ano letivo de 2021, certo? Isso significa que a gente tem até o final de janeiro para fechar a nota, tá bom? Beleza. Ok, professor. Vou me despedir aí, que eu vou buscar minha menina lá na casa da colega lá, tá bom? Obrigada. Tá bom. Tá, obrigado, Janice. Até mais. Tchau, Janice. Tchau, tchau. Tchau. Então é isso, gente. Lembrando que a gente está na semana de letras, né? Então, prestem atenção lá na programação e, na medida do possível, participem, prestigiem, certo? Tá bom, professor. Beleza. Tá. Mais alguma coisa? Não? Então tá. Então, quer dizer, a gente vai se falando aí pelo WhatsApp para ir resolvendo as questões pendentes aí, tá bom? Tá bom.